Interpretando frases em japonês, nessa frase temos o seguinte: Kekkin shita toki ni dou sureba ii desu ka? Quando faltar ao trabalho, o que devo fazer? Então, Kekkin shita toki ni dou sureba ii desu ka? Quando tiver faltado ao trabalho, o que ele tem que fazer? A gente começa aqui com esse verbo aqui, ó, Kekkin suru. Significa faltar do trabalho, não ir ao trabalho, né? Ele é formado por esse primeiro kanji aqui, ó. Ele tem um significado de falta, né? No sentido de a falta de alguma coisa, ou seja, abstinência por alguma coisa, né? E esse segundo aqui é do verbo tsutomeru, que é uma... Aqui, ó. Ele é meio que um sinônimo de trabalhar, mas ele está implícito mais um sentido de servir, de ser empregado necessariamente, tá? Então, tsutomeru. Então, kekkin, faltar do trabalho. E ele é usado até em outras palavras referentes ao trabalho. Por exemplo, o caminho até o trabalho, né? O ato de ir, tsukin, suru. É tipo a comutação até o trabalho, o caminho até o trabalho, tá? Tsukin. Então, kekkin, falta ao trabalho. Aqui o verbo ele está na forma conclusiva, né? Então, quando eu falo kekkin shita, eu estou falando faltar ao trabalho, mas a ação está concluída. Também conhecido como passado, mas aí você vai ver que tem casos que é mais fácil você interpretar essa forma verbal como o fato da ação estar concluída, não necessariamente algo no passado, porque nessa estrutura aqui, né, com o toki, tokini, dá a ideia de quando, né? Então, quando eu falo kekkin shita toki ni, eu estou falando quando tiver faltado do trabalho. E o faltado, ele está na forma conclusiva, porque está falando de quando a ação de faltar estiver concluída, ou seja, depois de faltar. Não necessariamente que ele já faltou, não necessariamente que ele está no passado. Por isso que essa forma, né, a gente vulgarmente chama de passado, e funciona para a maioria das vezes, só que a gente costuma aqui dar o nome de forma conclusiva também, porque o significado por trás dela é que a ação está concluída. Então, kekkin shita toki ni, quando tiver faltado ao trabalho, o que vai acontecer? É o que ele pergunta. Dou sureba ii desu ka? Isso aqui você pode memorizar como uma expressão. O que é melhor fazer? Ou o que fazer? Você pode guardar como uma expressão assim, funciona. É o jeito fácil, meio que no decoreba. E se você quiser ir a fundo, do significa como. Sureba significa se fizer. É o mesmo verbo ali, suru, que significa fazer. Ele está na forma ba, que é uma forma de condição. Então, do sureba, fazer como? Ou fazer de que jeito? Se fizer de que jeito? Né? E significa bom. Então, literalmente, essa expressão, ó, do sureba i, do como, sureba, se fizer, e está bom. Então, se fizer, de que jeito vai estar bom? Que isso transmite a ideia de o que é melhor fazer, ou o que fazer, qual é a melhor solução, qual que é a melhor saída, né? Aí esse aqui, ó, do ii desu ka, é a mesma coisa que eu falar ii no desu ka, né? Mesma coisa. Só que na linguagem falada, assim, é comum esse no se transformar num ok? E ele está aqui para dar uma ideia de meio que de explicação, tá? Então, temos aqui, né? Kekkin shita toki ni dou sureba ii desu ka? Quando tiver faltado ao trabalho, kekkin shita toki ni, o que é melhor fazer? Dou sureba ii desu ka? Beleza? Essa é a nossa frase. Curtinha, mas tenho certeza que tem palavra nova aí para você. Deixa seu comentário dizendo o que você achou e a gente se vê na próxima aula.